Oi, gente. Me chamo Melinda. Esse é o Clima de Quintal, um lugar pensado para que possamos falar sobre tudo que é nosso, sobre tudo que nasce nos nossos quintais. Eu estou aqui para convidar você a nos acompanhar. Temos muita coisa boa para conversar e você faz parte desse lugar. Nos primeiros episódios, trago mulheres inspiradoras para falarmos sobre as formas de resistência dos povos tradicionais que vivem nas áreas rurais, urbanas e periféricas aqui de Pernambuco. Então, vem com a gente, eu sei que você vai amar ouvir essas mulheres e entender as várias formas de resistência que ocupam os territórios e que mantêm os povos seguindo em frente. Então, é isso. Um cheiro. Tchau! Esse projeto foi contemplado nos editais da Lei Paulo Gustavo e tem o apoio financeiro do Governo do Estado de Pernambuco através da Secretaria de Cultura do Estado, via Paulo Gustavo, direcionado pelo Ministério da Cultura, Governo Federal. Sou uma mulher negra de pele clara, cabelo cacheados na altura dos ombros, uso um macacão branco e estou sentada aqui no SAF, na Universidade Federal de Pernambuco. Estou acompanhada por Samarina Fernandes. Samarina Fernandes é professora de biologia, técnica em agroecologia, coordenadora pedagógica aqui do SAF. Então é isso, fica à vontade. Olá, gente. Tudo bem com vocês? Eu me chamo Samarina, como fui apresentada por Melinda. E sou uma mulher de estatura média. Sou uma mulher preta, da pele clara. Tenho cabelo cacheado com algumas luzes na altura do queixo. Estou aqui no Laboratório SAF, né, no Sistema Agroflorestal Experimental, daqui da Universidade Federal de Pernambuco. E estou muito feliz por participar dessa conversa, né, aqui. E espero que a gente possa trocar figurinhas, compartilhar saberes, né, sobre as atividades que eu venho desempenhando dentro desse contexto da soberania alimentar, do fortalecimento quilombola e da agroecologia. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre os projetos que você tem realizado dentro desse ambiente urbano, periférico. Então, venho desempenhando algumas atividades, né? Eu sou professora de biologia, como você disse, e eu gosto muito de aprender com a natureza, né? Aprender dentro da natureza. Então, hoje eu atuo aqui no nosso sistema agroflorestal e eu acredito que os sistemas agroflorestais é uma tecnologia revolucionária, que não é uma tecnologia nova, né? É como se a gente estivesse voltando e resgatando conhecimentos ancestrais. É basicamente isso, porque sistema agroflorestal é a gente plantar comida dentro da floresta, né? E os povos originários, né, os povos tradicionais e indígenas, já fazem dessa forma, né? Já plantam comida dentro da floresta há muitos e muitos anos. Então, eu acredito muito nesse resgate desses saberes e que essa forma de plantar comida, né, dentro da floresta seja a solução para muitas das problemáticas que a gente enfrenta hoje, né, nesse mundo, nesse atual contexto que a gente vive de mudança climática. Enquanto professora de biologia, eu acredito muito nessa ferramenta, né, nesses espaços dessa agrofloresta como um espaço pedagógico, como uma ferramenta pedagógica para um ensino de ciência, para um ensino de geografia, para um ensino de química. Então, aqui no SAF, no Sistema Agroflorestal e também na floresta, eu consigo conectar esses saberes que eu aprendi no decorrer da minha trajetória profissional. Então, dentro de sistemas como esse, dentro da floresta, né, dentro da Mata Atlântica, dentro do manguezal, dentro de agroflorestas, a gente consegue ver como é que a vida acontece e quais são as leis que gerem e que ajudam a trazer a produtividade para dentro desse sistema. Então, para mim, sistema agroflorestal seria uma oportunidade de mudança, né, de mudança de vida,
de produção de alimento, né? De alimento sustentável, de alimento orgânico, de alimento sem veneno, e também uma forma de aprender com a natureza, né? Então, é uma forma de a natureza se mostrar. Aqui a gente está no sistema agroflorestal experimental, que teoricamente aqui seria a Mata Atlântica, né? E isso aqui, onde a gente está agora, não era nada há 14 anos atrás. Esse sistema ele foi totalmente construído e plantado pelos próprios estudantes daqui do Centro de Biociências. Então, a gente queria um espaço onde a gente aprendesse a biologia de forma íntegra, ela viva. E aí a gente foi plantando e as plantas foram crescendo e hoje se transformou nessa floresta. E é um espaço pedagógico, ele é um espaço de a gente fazer extensão universitária, que é onde a gente recebe as turmas, escolas, comunidades, para estar discutindo um pouco sobre esse tema, sobre a agroecologia, que é tão importante. E é um espaço de pesquisa também. Eu hoje faço meu mestrado, né, aqui dentro do SAF, com óleos essenciais, né, que são compostos produzidos pelas plantas e que a maneira que a gente extrai esse composto, retira das plantas, a gente transforma ele, a gente produz o óleo essencial. E esse óleo essencial ele é muito utilizado como uma aromaterapia, né? O pessoal cheira para se curar. Ele é muito utilizado também como um repelente natural, para a produção de fármacos também. Mas o que é esse óleo essencial? Para que a planta utiliza esse óleo essencial, né? Então, o óleo essencial nas plantas, ele serve como se fosse a carta na manga das plantas, né? Só as plantas elas conseguem fazer essas substâncias provenientes do óleo essencial, que são chamadas substâncias do metabolismo secundário. São substâncias específicas que só as plantas conseguem produzir. E aí, essas substâncias, muitas vezes, elas utilizam para se proteger contra a herbivoria, para se adaptar ao ambiente. Então, cada planta ela vai ter a sua composição, né, de óleo essencial, de compostos presentes desses óleos essenciais no corpo da planta. E aí a gente estuda extraindo, retirando esse óleo essencial e aplicando dentro das problemáticas, tentando resolver as problemáticas, né, que surgem no meio. Então, aqui dentro do SAF, como a gente recebe muitas turmas e nos ambientes naturais, nas florestas, no mangue, né? A gente sabe que a gente está aqui numa agrofloresta urbana, né, de produção de alimento, mas também, além de ser uma agrofloresta que produz alimento, ela está localizada no centro da cidade. E aqui na cidade, a gente sabe o quanto que existe de mosquito, de desequilíbrio ambiental, de mosquito hematófagos que vêm para nos alimentar do nosso sangue. E aí a gente tem essa ideia de produção de repelentes naturais, né, a partir desse óleo essencial de uma planta nativa, que é a pitangueira, que é uma planta que eu estudo. E aí eu estou fazendo esses estudos para ver se esse óleo essencial ele combate o mosquito da dengue, que é uma problemática tão assim, uma problemática tão real da nossa região, né, do nosso país. Forma de geração de renda, né? Esses óleos são vendidos muitas vezes, é utilizado como um biocosmético, é utilizado na indústria farmacêutica, é utilizado para defensores agrícolas, né, de insetos, entre aspas, pragas, que são considerados insetos pragas, porque aqui na agrofloresta, nesse sistema de produção, a gente não fala em insetos pragas, né? São insetos que estão ali mostrando que a planta ela está faltando algum nutriente para ela, então ela está fraca e ela é atacada por esses insetos, né? Então, é uma forma também de combater esses insetos que causam doenças nas plantas, né? Muita gente utiliza o óleo essencial para a produção de bioinseticida, né? E aí substitui a questão dos agrotóxicos, desses controles químicos que são feitos, que causam desequilíbrio. Então, o óleo essencial ele já está naturalmente aqui na floresta e ele atua dentro desse sistema natural, né? As plantas elas se protegem contra os herbívoros utilizando esses compostos. Então, a gente só faz extrair esses compostos, né? Extrair esse óleo essencial e aplicar a partir de uma pergunta que a gente faz. Será que esse óleo essencial é bom contra um inseto que causa
que causa praga, né? Ou inseto pragas, ou alguma doença, algum fungo que causa alguma doença, são perguntas que a gente faz e a gente tenta reproduzir de forma experimental aqui dentro da universidade. Mas esse espaço aqui dentro da universidade, né, que hoje é um laboratório, é um espaço de muita resistência, de resistência estudantil. Então, é uma forma de a gente trazer esses conhecimentos ancestrais, esses conhecimentos dos povos originários, de forma para que a gente possa estar levando, transformando, vamos dizer assim, transformando ele em conhecimento científico, né? Tá trazendo ele para dentro da academia, mas que de fato esses conhecimentos já existem, esses conhecimentos já são executados, né? Essas formas de plantar agrofloresta não é de hoje, né? Não é novo. A gente que coloca o nome em tudo para poder validar, entre aspas, um conhecimento que está aí, que funciona. Então, muitas das atividades que a gente faz aqui é basicamente resgatar esse conhecimento originário mesmo, né, dos povos originários. Vocês meio que fizeram um caminho inverso. E isso. Vamos trazer para cá e mostrar, estudar também, mas mostrar que não é só dessa forma que aqui dentro da academia diz que é. Isso já existe. E também mostrar que esse conhecimento, né, que muitas vezes não estão dentro do mundo acadêmico, que ele é real, funcional e é ele que vai salvar o planeta. Então, como você disse, é voltar e ver realmente, porque a gente foi se desenvolvendo, né, enquanto humanidade, para a produção em larga escala de alimentos, vamos dizer assim. Mas quando a gente chega a uma situação, a um processo em que para produzir alimentos a gente tem que cortar floresta, a gente tem que derrubar a floresta, acaba se desequilibrando, porque a floresta é que sustenta. O alimento vem da floresta. E os próprios indígenas, eles já sabiam disso. E esse conhecimento dos indígenas, dos povos originais, eles foram sendo deixados de lado, foram sendo esquecidos, foram sendo, esse conhecimento aí não é o certo, é assim, dessa forma, a partir da tecnologia que a gente vai alimentar o mundo. E a gente sabe que não é assim. A gente sabe que a tecnologia, né, a agricultura convencional, a agricultura em larga escala está acabando com as florestas, está causando um desequilíbrio ambiental terrível que hoje a gente sente na nossa pele, né? Que é essa quintura, essa mudança climática, esse solo seco, essas florestas queimando. Então, é algo que a gente não pode deixar acontecer, né? E a gente percebe que muitos desses efeitos da mudança climática, dos impactos ambientais, a gente vê muito mais intensamente, a gente sente muito mais esse efeito intensamente dentro das comunidades periféricas, né? Então, o racismo ambiental é algo que a gente consegue perceber só de passar por uma comunidade. A gente consegue olhar, sentir o cheiro, vivenciar para quem mora na comunidade. Vivenciar, de fato, o que é esse racismo ambiental. E muita gente não sabe o que é esse racismo ambiental, mesmo vivenciando o racismo ambiental, né? Estando dentro das comunidades, as pessoas não compreendem que o esgoto aberto na porta, ele não é normal, não é ideal. As pessoas construírem por conta própria as suas casas na beira de uma barreira, em cima de uma barreira, como acontece lá onde eu moro, por exemplo, não é o ideal. E muita gente não consegue olhar para isso e problematizar, né? Além de dizer, mas só tem esse lugar. Não é bem assim. Não é bem assim. Não é bem assim. Não é só tem esse lugar. Então, o racismo ambiental ele vem muito dessa perspectiva de que do acesso mesmo, sabe? Do acesso ao saneamento básico, ao saneamento ecológico, a esses temas da educação ambiental, por exemplo. Quando a gente vai numa periferia, né, por mais que tenha toda essa globalização na internet o tempo inteiro, não é algo que chega tão acessível às informações dentro desses espaços. Mas o que chega muito rapidamente dentro desses espaços, a gente consegue perceber através dos nossos sentidos, são a poluição. A própria poluição, o próprio desequilíbrio ambiental.
Então, quando a pessoa o burguês, né, quer ali, não, vou fazer um shopping. Aí eu vou fazer um shopping aqui em cima de um mangue e os resíduos do shopping ele vai para aqui, para dentro dessa periferia. O resíduo do shopping, a poluição do shopping, ele vai para aqui, para dentro dessa favela. Enquanto que ali na frente do shopping, ó, a gente não consegue perceber o quanto que é poluído. Enquanto que ali na Avenida Boa Viagem, né, a gente não consegue ver o lixo. Mas ali a gente entra para a comunidade, entra a pulsa, é onde o lixo é depositado. Por quê? O racismo ambiental vem muito disso, né? Da onde é que os burgueses estão depositando o seu lixo? Onde é que os burgueses... porque a gente vê vários parques aqui na cidade, né, do Recife. Sim. Parques maravilhosamente lindos, né? O Sítio da Trindade, Parque Santana. Onde é que ficam esses parques? Onde é que fica localizado esses parques? Hoje a gente tem um parque que ele foi inaugurado no começo do século XXI, 2000, no final de 2000, no final do século XIX, que é o parque lá, Memorial Arco Verde, que fica lá em Salgadinho, Olinda. O parque ele tem mais de 1 quilômetro quadrado, né? Um parque que tem resquício de mangue dentro dele, né? Tem manguezal, maré passando no meio do parque. E o parque está totalmente abandonado, porque é dentro de uma favela, um parque gigante. Então, a parte do parque que é conservada é a parte que foi comprada pelo Espaço Ciência, que é gerenciada pelo Espaço Ciência. Então, ali é bonito, onde os ricos, os burgueses vão. E aí, quando a gente vai na parte do parque onde a periferia acessa, é tudo acabado. Não tem um lixeiro, não tem uma iluminação. Então, essa questão do racismo ambiental é algo muito sistêmico, sabe? É algo que parte tanto do acesso à educação, que já parte daí, que a gente não tem acesso à educação de qualidade, muito menos uma educação ambiental, que é lei, tem em todas as escolas de educação ambiental e não tem, a gente sabe muito menos nas comunidades periféricas. E o que a gente vê? São comunidades cada vez mais se entupindo de poluição. As comunidades, e é onde a poluição dos burgueses vão para dentro dessa comunidade. Então, tudo isso faz parte desse sistema de racismo ambiental. E o pobre, preto e periférico não sabe. Não sabe nem o que é racismo ambiental, quanto mais que ele está sofrendo racismo ambiental. Sabe? Então, é muito dessa questão da gente poder se fortalecer enquanto pessoas que trabalham com agroecologia, para que esses conhecimentos de resolver as problemáticas ambientais, de mostrar que a própria natureza ela provê os nossos recursos naturais e levar esse conhecimento para dentro das comunidades. De trazer soluções para as reais problemáticas socioambientais, sabe? Porque as comunidades que a gente mora, o esgoto é a céu aberto. Mas se na casa de cada pessoa tivesse uma bacia de evapotranspiração, não ia ter esgoto, ia ter banana para a gente comer. Se na casa de cada pessoa tivesse um jardim filtrante de águas cinzas, né? Então a gente percebe que existem soluções, sabe, para essas problemáticas do lixo, para a problemática da degradação ambiental, né? Plantando floresta, plantando árvore nativa, plantando comida, compostando, separando o nosso lixo. São formas de a gente poder minimizar esses efeitos. Mas o acesso a esse conhecimento não chega até essas pessoas. Então, um dos projetos que a gente fez, né, um dos projetos que participei, que eu tenho muito orgulho disso, é o Rede pela Transição Agroecológica, que aconteceu na pandemia. Na pandemia, que estava fechada, a gente não conseguiu entrar na universidade, né, todo mundo em casa, não conseguia ter acesso ao SAF. E aí a gente trabalhava só online. E aí surgiu essa Rede pela Transição Agroecológica, né? Que foi um coletivo, muita gente aqui do SAF também, mas de outros coletivos aqui que trabalham com a agroecologia urbana dentro daqui da região metropolitana do Recife, se juntaram para promover ações sem precisar sair de casa, né? E uma dessas ações foi um projeto de mulheres e soberania alimentar em tempo de pandemia, que eu não consegui participar desse projeto, infelizmente, porque eu estava de licença maternidade.
Mas logo após, né, esse projeto, um dos frutos desse projeto foi a cartilha Somos Todas Passarinhas, né? Somos Todas Passarinhas, Agroecologia e Saúde nas Cidades. E essa cartilha ela foi construída, né, através de muitas informações de muitas pessoas, muitas mulheres, né? Mulheres do Passarinho também estava bem ativa, Giovana, Mariana, Patrícia Pifana, acho que também estava Ravi também. Eu fiz parte um pouco dessa cartilha, mas mais nas ações. Ianá, muitas pessoas se juntaram, né? Que trabalham com agroecologia, muitas delas jovens daqui da região metropolitana, e proporam e fizeram essa cartilha, que juntou esses conhecimentos de como é que a gente pode mudar a nossa realidade, como é que a gente pode solucionar nossas problemáticas, sem depender de um governo, que é importante, né, que o governo tenha a sua obrigação dele, mas né? sem depender diretamente. Como é que a gente pode, né? Porque a agroecologia é para além do governo. A agroecologia é como a gente pode cultivar a floresta que tem dentro da gente, dentro das pessoas, ao nosso redor. Então, essa cartilha é muito disso, né? Como é que a gente pode estar plantando um remédio, estar plantando uma comida sem agrotóxico? Então, foi uma forma de sistematizar esse conhecimento em forma de cartilha. E aí o projeto foi tão bom que surgiu outras possibilidades, né? Então, as meninas e os meninos começaram a fazer uma movimentação na internet para um financiamento, né? No começo de 2021, né? Depois que acabou esse projeto das mulheres de soberania alimentar, a gente foi tão bom, né? O resultado desse projeto que a gente não queria parar ali. E aí se juntou, começamos a fazer uma movimentação na internet para arrecadar o financiamento para dar assistência técnica agroecológica a 9 comunidades periféricas daqui da região metropolitana do Recife, para que essas comunidades conseguissem ter um ano mais agroecológico. Porque a gente vinha, né, antes da pandemia, numa movimentação muito grande de ações em comunidades, em escola, aí veio a pandemia, esfriou tudo. E aí, para continuar, né, nesse fortalecimento, a gente visou, não, vamos fazer aqui um financiamento coletivo, a gente tem aqui essa cartilha, a gente pode mostrar essa cartilha, doar essa cartilha e fazer as atividades dentro do que a gente propôs na cartilha, ir para a prática, né, mesmo, sair da teoria. E aí foram selecionadas 9 comunidades, eu fiquei responsável por 4 comunidades para dar essa assistência técnica agroecológica. A gente selecionou as comunidades de acordo com o ponto de referência, unidade de referência, né? Então, uma unidade, um local da comunidade que seria um ponto de referência em agroecologia ia ser selecionado. Então, foram as comunidades de Caixa d'Água, através da Associação de Moradores de Caixa d'Água. Então, era uma galera que já queria já tinha essa perspectiva agroecológica, queria esse fortalecimento, né? Então, foi direcionado para lá. Tinha o pessoal de Alto José do Pinho, tinha o pessoal do Espaço Sempre Viva, né? Lá em Dois Unidos, e tinha o pessoal do Quilombo Semear também. Então, eram 9 comunidades, né? Ao todo. E a gente, de acordo com o seu contexto, cada comunidade tinha os seus contextos específicos. Não dava para a gente, não, vou pegar aqui um kit, né, um dinheiro, que a gente conseguiu um financiamento, vou comprar ferramentas, vou comprar mudas, vou fazer ação, isso vai ser de forma uniforme para todas as comunidades. Não dava para a gente fazer isso. Porque cada comunidade tem a sua real problemática. E aí a gente, não, vamos fazer o diagnóstico de cada comunidade e ver como é que essas unidades de referência, elas pretendem gastar esse dinheiro. Como que a gente vai fortalecer? A gente tem que saber o que é, né? O que é que eles têm, quais são as necessidades deles e as demandas. Então, durante a pandemia, foi muito legal essa parte do projeto, mas também bateu um medinho, né? Então, a gente foi o momento que a gente saiu de casa e foi até as comunidades. Todo mundo com os aparatos, né? Naquela época, a gente usava aquelas máscaras, né? Da Covid, luva e tudo mais, e a gente não podia ter uma equipe para ir da Rede pela Transição, só ia eu, como técnica agroecológica, isso já estava contra o regulamento da Covid, né? E aí fazia todo o levantamento do que tinha na comunidade, do que a comunidade queria,
né, para fortalecer, o que a comunidade pretendia se fortalecer com esse recurso. E a gente fazia um planejamento e depois a gente fez a atividade do mutirão. E cada comunidade recebeu o mutirão, recebeu ferramentas, recebeu ecotecnologia de acordo com as suas necessidades. Então, foi um projeto assim que eu gostei bastante, né? E eu acho que teve muito assim respaldo para que a gente pudesse estar fortalecendo cada comunidade de acordo com o seu contexto, que a gente sabe que cada um é diferente uma da outra, e possa estar plantando, né? Porque a ideia é essa, é a gente plantar floresta, a gente plantar jardim, a gente plantar na comunidade, plantar nas escolas, né? Trazer uma solução, trazer uma rede de conexões, né? Então, tem comunidade, tem unidade de referência, que nem o centro lá, o Centro Sempre Viva, que vira, a partir desse processo, né, de implementação e doação desses kits agroecológicos e desse incentivo, dessa assistência técnica, essa comunidade ela virou unidade de referência em agroecologia no bairro, né? Então, é algo que a gente vai, uma ação aqui, uma ação ali, se fortalecendo por debaixo do solo, que nem os fungos micorrízicos, a gente vai trazendo mais potencialidade, né, para essas comunidades periféricas, para esses espaços que muitas vezes são esquecidos pelo poder público, mas que fornece tanta assistência para aquela galera ali que está ali, né, em situação de vulnerabilidade. Assistência de comida, de espaço para dormir, de roupa, de oportunidade de trabalho, de cursos. Então, é uma lacuna que existe, que era para ser preenchida pelo governo, buscando soluções, mas que muitas vezes as próprias pessoas se organizam, formam associações para propor, para tentar preencher essa lacuna que é deixada, sabe? Na educação, na alimentação, na moradia, nas seguranças biológicas mesmo, né? De comer, de energia, de nutrição. Então, a gente se unindo, se fortalecendo, esse é o caminho. Mas também a gente não pode esquecer que a gente tem que pensar muito bem em quem a gente vai colocar no poder. Que a gente tem que fazer muitos movimentos políticos também em nossas comunidades. Só o nosso entender a importância da política, né, de a gente escolher bem, de a gente escolher certo, de a gente se unir, se fortalecer, propor projetos, já é um passo, né, para que a gente consiga alcançar esse desenvolvimento, sobretudo das comunidades periféricas, porque é a pessoa que precisa, é o que a gente precisa, né? É o que o pessoal que precisa de oportunidade de estudo, de oportunidade de entender, né, esse tema da agroecologia, de solucionar as próprias problemáticas causadas pelo racismo ambiental, né? E é isso. Eu queria perguntar para você, além do plantar em si, de colocar a mão na terra, organizar o adubo, né, a cobertura, e colocar ali a semente e plantar. Quais seriam as outras tecnologias que vocês implantaram nesse projeto, mas que vocês também implantam em outros, que tem essa relação com esse resgate, né? Esse reflorestamento, com certeza, esse resgate não apenas da floresta, mas da ancestralidade, do fazer, né? Que é como você disse, a gente não faz isso ontem, não foi ontem que a gente começou a plantar, né? E nem juntar água, e nem criar um bicho em casa, que ali, se for uma galinha faz o cocô, a gente já é o adubo, né? Da planta e tudo mais. E tudo isso serve para beneficiar a família e a comunidade. Além dessa plantação em si, do plantar, as outras tecnologias que vocês vai trabalhando nesses projetos. Aqui no SAF, né, no nosso sistema agroflorestal, a gente trabalha muito nas 5 seguranças biológicas, né? E eu tento sempre reproduzir essas 5 seguranças biológicas nas atividades que eu desempenho. E eu sinto que essas 5 seguranças biológicas que são trabalhadas aqui no SAF é basicamente a essência. O que são essas 5 seguranças biológicas? É basicamente o que a gente precisa para viver.
E o que é que a gente precisa para viver? Será que a gente precisa de um telefone para viver? A gente precisa de um fone, um microfone para viver, ou uma bolsa, uma mesa? Não, não é isso. É a segurança biológica. E não é só a gente. Quando eu falo de segurança biológica, eu estou falando de segurança da vida. Não estou falando de segurança para o ser humano. Mas como a gente também é vida, né? Vamos trazer para a gente segurança biológica. Quais são essas 5 seguranças biológicas? O que você precisa para viver? Água, segurança hídrica. Nenhum ser vivo consegue viver sem água. Segurança alimentar. Né? Ninguém consegue viver sem comer. Segurança energética. Quando eu falo de energia, eu não estou falando de energia elétrica, mas a gente consegue viver sem energia elétrica. Mas a gente não consegue viver sem energia em forma de ATP, energia química, que vem a partir da nossa alimentação. Mas as plantas, elas conseguem produzir esse ATP através da luz do sol. Então, a gente depende já, ó. Tá vendo que tem essa dependência para a gente conseguir essa segurança de todo um sistema? 3 coisas já que a gente botou: energia, segurança alimentar, segurança hídrica, segurança habitacional é a próxima. Todo mundo precisa de uma casinha, né? Tanto a gente quanto o ser humano, como também os seres vivos. E segurança de nutrição, né? Quando eu falo de segurança de nutrição, não é só a nossa nutricional, né? Nossa barriga tá cheia, mas a segurança de nutrição da vida, que começa no solo vivo, no solo que ele é cuidado. Então, quando o solo está bem cuidado, bem nutrido, as plantas que vão se sustentar nele, que vai absorver esse nutriente, ela vai estar bem nutrida. Agora, se uma planta estiver num solo que não tem nutriente, que só tem fertilizantes químicos, será que ela vai estar bem nutrida? Quando a gente se alimentar dela, a gente vai ficar bem nutrido? De jeito nenhum. E quando a gente está mal nutrido, o que é que acontece? Doença, a gente fica doente. Mas quando a gente está bem nutrido, muito dificilmente a gente vai ficar doente. Sim. Então, todas essas seguranças, né, biológicas têm a ver com a saúde, não só a nossa, mas a saúde do planeta Terra. Então, quando a gente fez essa atividade, né, nas comunidades, da Rede pela Transição Agroecológica, ou quando a gente vai para as escolas também, né, levar o nosso laboratório SAF, o nosso Labioplant, que é o Laboratório de Educação Socioambiental, a gente sempre pensa nessas seguranças biológicas. A gente não só pensa na gente enquanto ser humano, não é só a produção de comida humana. A gente está pensando na produção de comida tanto da gente como também de um sagui, de um pássaro, a comida da minhoca que está ali no chão. Todo mundo tem que comer. Então, são pensar nessas seguranças que a gente vai, de fato, alcançar o oikos, né? A ecologia, o eco. Então, nas comunidades, quando a gente levou essas ecotecnologias, eu fui muito com esse pensamento, né? De não pensar apenas em comida para a gente, não pensar apenas no ambiente que vai produzir comida também, mas que seja um ambiente que produza uma casa para um animal, né? Que seja um ecossistema, que tenha água. Então, uma da tecnologia que a gente colocou nas comunidades foi a calha PET, para armazenamento de água da chuva, que aqui chove pra caramba, Recife chove muito. Que pena que essa água vai toda embora. Se a gente pudesse, né, guardar o máximo de água possível que chove aqui, meu Deus, ninguém sofria com falta d'água. Porque na natureza acontece assim. Chove, as plantas absorvem logo tudo. Mas no solo que não tem planta, a água escorre e ainda leva todos os nutrientes. Se a gente não pensar que essas seguranças estão todas conectadas, a gente causa um desequilíbrio ambiental muito grande. Então, tem que pensar nessas conexões. A gente precisa de água, mas como é que a gente vai guardar água? Esperar só a Compesa? A gente volta para as comunidades periféricas. A maioria delas são fruto de ocupação de terra. Que não existe a reforma agrária, infelizmente, né, no nosso país. E aí o ser humano tem que ocupar para poder plantar, para poder comer, para poder ter uma moradia, porque é uma segurança biológica ter moradia.
tem um espaço para viver. Mas é o que o ser humano está fazendo, queimando a floresta. A gente está queimando a água, a gente está queimando a comida, a gente está queimando a casa de muito animal, a gente está queimando a nutrição e a gente está queimando a energia, ATP, em formato de planta, né? Porque só elas que conseguem produzir essa energia química a partir da energia luminosa. Então é muito sobre essa perspectiva, né? O que é que eu estou fazendo de bom para o planeta? Sobretudo, o que é que eu estou fazendo de bom para a vida? E aí eu percebo, Melinda, que existem várias ecotecnologias. Existem várias formas de fazer muitas coisas, de solucionar muitas problemáticas que a gente está vivenciando, de minimizar muitos dos impactos causados pelo homem que a gente causa. Mas o porquê que esse conhecimento não se torna acessível? Então, tem muita coisa por trás disso que a gente poderia falar aqui a tarde toda, né? Sobre o porquê que esse conhecimento ecológico, agroecológico, ainda não está distribuído em todas as esferas. Então, hoje em dia, eu parto muito dessa perspectiva da gente poder mostrar, tanto nas escolas, como nas comunidades, como aqui dentro da universidade, que espaços como esse também produz comida. Espaços como esse, além de garantir a segurança biológica, garante também emprego e renda. Então, tem várias formas de acessar recursos dentro de espaços como esse. Implementação desses lugares como esse, né, de agrofloresta, de ecotecnologias também nas comunidades periféricas, é mostrar que existe forma da gente solucionar essa problemática, que não é uma guerra perdida, né, contra o capitalismo. Não é perdido. Muito pelo contrário, a gente tem que se ramar, que nem eu falei, por debaixo do solo e se fortalecendo e formando redes, mostrando que é possível sim, mostrando que a agroecologia não é apenas um voluntarismo e não é apenas assistencialismo. A agroecologia é produzir conhecimento, é produzir comida, é produzir recursos para a gente viver e também gerar emprego e renda. Já chega de romantismo. Ah, vou plantar aqui porque é bonito. Não, é plantar porque a partir desse plantar a gente vai ter um produto, que pode ser um óleo essencial, pode ser um alimento, né? Pode ser uma compensação de tanta degradação, né? Que existe. Mas é uma forma de recuperar as áreas degradadas. Então, existem muitos produtos aqui dentro do SAF. Existe muito produto dentro da floresta que é mal divulgado, que é mal explorado. Então, a ideia é mostrar o poder, o valor que existe em espaços como esse. Para as seguranças biológicas, para a sustentabilidade da nossa vida. Não é só a sustentabilidade financeira, também. Mas da nossa vida, porque se não tiver matéria-prima, o que é que vai ter daqui a um tempo? Como é que vai ter qualquer outra tecnologia se a gente não vai ter matéria-prima? Nem vai ter a gente. Então é muito disso, levar essa perspectiva para as comunidades, né, através de roda de conversa, através da implementação de jardins como esse. Como é que tu vê essa recepção das comunidades? Eu vejo assim que todo mundo precisa. Todo mundo tá louco para fazer as pazes, de se reconectar mesmo com o seu ser natureza, sabe? Acho que todo mundo, até aquele que se sente mais afastado, tá doido para fazer as pazes. Mas a gente precisa trazer para dentro das comunidades, sobretudo, uma solução. Trazer uma oportunidade de gerar renda. Então, aqui a gente tem, no nosso SAF, ali uma estrutura que está construindo para a produção de comida em larga escala, de forma vertical, para acabar com a fome no mundo. Então, aquilo ali é uma ecotecnologia que a gente pode implementar na casa de uma mulher, né, daqui da periferia, porque nem todo mundo da periferia
tem um espaço como esse de plantar, né? Uma agrofloresta. Mas aquele espaço ali, ó, de 16 metros quadrados, a gente consegue, dentro daquele espaço ali, tá construindo um sistema de aquaponia, meliponicultura, cassinocultura, ou seja, a gente vai criar camarão, peixe, mel de abelha sem ferrão, hortaliças, tudo naquela estrutura. E foi tudo pensado, né, para que a cada mês a mulher consiga tirar, no mínimo, um salário mínimo daquele protótipo, com produção de comida, além de garantir a sua segurança alimentar. Então, é uma forma de gerar renda com comida. Então, toda aquela estrutura que está ali, ela vai ser alimentada com a água da chuva. Então, tem também a segurança hídrica. Tudo é pensado. Então, é isso que eu estou te dizendo. Não tem formas da gente poder garantir emprego, renda, segurança alimentar, segurança hídrica. Mas por que a gente não deixa acessível? Por que as escolas não estão falando sobre isso? Essa é a questão. Por que as escolas não estão falando sobre isso? Por que as televisão, as novelas não estão falando sobre isso? Por que o TikTok e o Instagram não estão falando sobre isso? Se é o que vai salvar todo mundo. Então é muito do interesse, ó, dos burgueses, de quem tem o domínio ali, né, do capital, não para soltar o capital. Mas a gente vai nas comunidades, a gente vai nas escolas, fazendo aquele processo de formiguinha mesmo, sabe? Hoje em dia já está dentro da Secretaria de Educação, trabalhando com a formação de professores. E aí a gente vai se fortalecendo por debaixo do solo, porque se a gente brotar antes da hora, enquanto a gente não está tão forte, a gente vai ser podado, vai ser exterminado. Porque é isso que acontece com Marielle, com o Bruno, com os ambientalistas, são mortos. Então tem que ser por debaixo do solo. Aos pouquinhos. Mas a gente vai indo. Vai nas comunidades, vai se fortalecendo nas escolas, na própria universidade. Esse espaço aqui do SAF é uma resistência aqui. Por muito tempo as pessoas queriam derrubar esse espaço. Mas hoje a gente tem um laboratório vivo, registrado nas 3 pró-reitorias, que trabalha a agroecologia dentro da Universidade Federal de Pernambuco, gerenciado pelos estudantes. Nós que gerenciamos esse espaço. Nós que coordenamos isso aqui. Então, é um laboratório coordenado pelos estudantes e isso é muito fruto de resistência. Mas já quiseram cortar a gente. Já cortaram. Ó. Muitas das árvores aqui têm cicatrizes da nossa história. Mas a gente vai aprendendo, vai se fortalecendo, vai se ramando, né? Formando redes, que é importante. Então, esse projeto de rede pela transição agroecológica foi muito isso. Foi muito das próprias comunidades que estavam ali, né? Passando pela pandemia, que é uma coisa difícil dentro de uma comunidade periférica, onde o racismo ambiental pulsa, mas que a gente conseguiu, dentro desse contexto, perceber a força de um coletivo. Então é isso, né? Eu estou aqui nesse processo de plantar mesmo, plantar aqui na universidade, plantar nas comunidades, plantar nas escolas. Mas plantar o quê, Sama? Plantar vida, plantar plantas também, mas também plantar consciência ambiental, consciência climática. Já chega, não dá mais para a gente fechar os olhos, porque a gente já sente através dos nossos sentidos. Já estamos chegando ao ponto de não retorno, né? De todos esses impactos que a gente está causando ao meio ambiente, vai chegar um momento que a Terra não vai conseguir mais retornar a uma floresta, ao que ela realmente teria que ser. Eu sempre fico impressionada com esse dado, mas... E é sempre bom a gente falar sobre isso, que acho que esse é também um espaço para a gente falar sobre isso. Mas o quanto de lixo, o quanto de plástico que tem no mundo me impressiona. Então, eu, quanto bióloga, né, e professora de biologia, eu fico imaginando, não é possível que a gente já conseguiu catalogar tudo que existe aqui no Brasil. Impossível. Mas eu sei que o Brasil ele é o país mais rico de todo o planeta Terra. Ou seja, tem mais diversidade aqui do que em qualquer lugar do mundo. E essa diversidade está se acabando, está sendo queimada.
essa diversidade está sendo trocada por plástico. Então, existe uma ilha de plástico boiando no Oceano Pacífico que é maior do que o território da Itália. Você sabe o que é isso? Um país. E é o que está boiando, o que está embaixo, submerso. Então, muitas vezes, quando eu vou falar, né, sobre... eu sou bióloga, ativista ambiental e tal. Não, já vem falar sobre reciclagem. Tem que falar. Sobre plantar floresta, sobre o resgate dos conhecimentos ancestrais, né, dos povos originários. Plantar o Brasil. E a gente está o quê? Destruindo. Não podemos deixar que isso aconteça. Então, muito disso, né, eu tento reproduzir se fortalecendo com os meus pares, né? Através de coletivos, que nem o Caju, coletivo e articulação da Juventude pelo Clima, né? É um coletivo de estudantes daqui da universidade que traz essa importância do debate climático, né? Entre os jovens, principalmente, nas escolas, nas comunidades, né? Tem um Planta e Consciência, que é uma organização que faz atividade nas escolas, forma os professores, como trazer esse conhecimento agroecológico para o campo das ciências, né? Para o campo das disciplinas curriculares das escolas. O SAF também, que é uma resistência aqui dentro da universidade, né? O laboratório SAF, né? Um laboratório multiusuário daqui, e que hoje fala sobre agroecologia, que traz muitas escolas aqui para mostrar como a gente pode estar produzindo ciência, produzindo ensino, extensão dentro de um espaço produtivo como esse, que é basicamente uma floresta, né? Dentro da universidade. E também a Rede pela Transição Agroecológica. Então, a gente tem que estar se unindo, se formando rede para que a gente possa estar se fortalecendo, para que a gente possa estar levando essa oportunidade, né, também para as pessoas que não têm oportunidade, estar se unindo com essas pessoas, estar mostrando, compartilhando nossos saberes, né? Eu acho que um saber muito importante que a gente tem que estar sempre enfatizando é a questão da elaboração de projetos. Porque tem muita mente criativa dentro da periferia. E muitas dessas mentes criativas não conseguem, não tem acesso a esse conhecimento de como organizar essas ideias por meio que essas ideias se transformem em ação, em uma ação concretizada. Conseguir financiamento, né, para realizar essas ideias, essas ações que podem mudar o mundo. Então, sempre quando eu tenho oportunidade, eu vou até as comunidades, eu ensino como elaboro um projeto, a partir daquilo que eu sei, né, que eu aprendi através dessa vivência minha. E a gente vai construindo esse conhecimento em coletivo, vai se fortalecendo, eu acho que é para isso mesmo. E para fechar, né, para não me delongar tanto, que eu, sabe, né, mal de professor, quando dá um microfone, ela vai-se embora. Eu acredito muito que a agroecologia é a mudança, é a transformação que a gente precisa para esse mundo. E ao longo desse processo, né, de formação minha profissional dentro da área da agroecologia, eu sempre me procurava uma definição para a agroecologia. Eu sei que existem muitas definições na internet, que a agroecologia é uma ciência, uma prática, um movimento, mas achava tudo muito genérico, sabe? Uma forma de produção sustentável, não contemplava muito assim o que eu queria, o que era para mim a agroecologia. E aí sempre quando eu falo de agroecologia, e sempre que eu lembro também, eu trago o que é a definição de agroecologia para mim. E quem me trouxe essa definição de agroecologia foi a mestra queridona Luísa Calvocante, né, numa formação que ela estava dando, sobre educação popular, acredito. Foi na pandemia, uma formação de professores que ela estava dando online. E aí ela trouxe, assim, dentro da fala dela, né, de inúmeros ensinamentos, veio esse, assim, que foi como se fosse uma virada de chave, assim, na minha vida mesmo, dentro desse contexto agroecológico. Que diz assim, a agroecologia, ela disse assim para mim não, para todo mundo que estava lá fazendo a formação. A agroecologia é uma forma de cultivar a floresta que tem dentro da gente, mas também uma forma de cultivar a floresta que tem dentro das pessoas que estão ao nosso redor
como também uma forma de cultivar a floresta que está ao nosso redor, que está no nosso meio. Então, para mim, isso foi, nossa, foi uma definição mais plausível e mais real do que é a agroecologia para mim. Não adianta a gente só plantar aqui, sabe? Plantar, cuidar do solo, se tudo dentro da gente estiver desmatado. Não adianta a gente cuidar apenas da gente e cuidar do solo se a gente não está nem aí para a nossa comunidade, para aquelas pessoas que estão em comunhão conosco, né? Para as pessoas que precisam também, para o ser humano como um todo, para os outros seres. Não faz sentido. Então, é muito dessa harmonia, né? De você cultivar o que tem dentro, o que tem de bom dentro de você cultivar o que tem de bom no outro, né? E você na sua relação de você com o outro. E você também cultivar o que tem de bom no meio, né? Então, é isso. Eu acho que a agroecologia transforma, é um estilo de vida e, com certeza, pode mudar o mundo, certo? Então, até a próxima, gente. Espero que vocês tenham gostado, né? Espero que a gente possa conversar mais um pouquinho sobre isso também, minha linda, em outras oportunidades. E era essa mensagem que eu queria trazer. Queria agradecer você abrir o SAF, né? Disponibilizar o seu tempo para estar aqui, trazer toda essa riqueza de informação. É isso, a gente encerra por aqui e vai ter próximas. Esse projeto foi contemplado nos editais da Lei Paulo Gustavo e tem o apoio financeiro do Governo do Estado de Pernambuco através da Secretaria de Cultura do Estado, via Paulo Gustavo, direcionado pelo Ministério da Cultura, Governo Federal.